Uma vez mais, boa tarde e voltamos. Ainda queremos trazer mais informações referentes a este dia de alguma contenção na circulação de caminhões, sobretudo junto dos postos fronteiriços, mas também junto dos portos. Vamos falar, Batalhão, boa tarde, agora sobre o corredor da Beira. Como é que está a circulação dos caminhões aí neste dia de alguma incerteza decorrente dessas manifestações convocadas e que às vezes acabam sendo violentas? Batalhão, boa tarde, os detalhes. Olá, muito boa tarde, Jorge Matavelli. Eu respondo a partir da cidade da Beira, concretamente na rua Cruz Gomes. Esta rua onde nos encontramos liga a Estrada Nacional número 6, que liga também os países do Interland. Aqui é a entrada ou a porta da entrada do porto da cidade da Beira. Em dias normais é possível ver aqui onde nos encontramos portanto, um número elevado de caminhões que pretendem aceder ao Porto da Beira e outros que saem do Porto da Beira para os países do Interland e outros para o interior do país. Caminhões estes que transportam diversos tipos de mercadorias. Hoje, por conta do anúncio das manifestações, o movimento, como podemos ver, é tímido, quase que não vemos caminhões. Esta via, portanto, esta estrada ou esta avenida Cruz Gomes, que o Sérgio está a fazer imagem, ela fica abarrotada e a circulação aqui é feita de forma condicionada por conta de muitos caminhões que se fazem, portanto, ao Porto da Beira. Hoje, o cenário que vemos é este. Aliás, ontem, em conferência de imprensa, a Associação dos Transportadores Rodoviária e de Carga de Sofala falava principalmente desta situação que está a causar enormes prejuízos à associação, às manifestações que, de alguma forma, faz com que os operadores, portanto, deixem suas viaturas nos parques. Há outros que se atrevem em tirar os seus caminhões, tendo em consideração que o cenário das manifestações aqui ao nível da capital provincial de Sofala não se faz sentir com intensidade. Aliás, não temos visto atos de vandalismo que requer portanto, a intervenção das autoridades competentes, mas há todo um cuidado por parte dos operadores em deixarem suas viaturas nos seus parques de estacionamento. Ora, esta situação também ontem ficamos a saber tem estado a criar constrangimentos aos operadores portuários, à linha e também aos navios, tendo em consideração que estes têm limite ou um prazo para permanecerem no Porto da Beira, ao longo do canal, mas porque não há o transporte de mercadoria, acabam ficando mais tempo e isto contribui para penalizações, principalmente para os gestores do Porto e não só que acabam por apanhar pela tabela em função desta situação. Ficamos a saber ainda ontem que quando em dias normais passam por aqui mais de 1.200 caminhões que entram e saem no Porto da Beira com diversos tipos de carga. Mas quando acontecem as manifestações, este número reduz bastante. Como podemos ver hoje, os caminhões vão passando, mas não com intensidade. Vemos um e outro que entra no recinto portuário e outros já saírem. Enfim, é o caso deste caminhão que estamos a ver. Acreditamos que deve estar a levar algum tipo de mercadoria e vai efetivamente ao Porto. Mas este é o cenário que acontece. O Sérgio está a mostrar aqui a imagem que podemos presenciar aqui na zona da Munhava, na capital provincial de Sofala, onde vemos esta situação que está aqui a acontecer e, logicamente, requer que vemos aqui as autoridades policiais também do outro lado a tentarem controlar esta situação, mas a verdade é que este é o cenário que estamos aqui a mostrar. Vamos já seguir, portanto, procurar conversar com o representante da Astros para que possa nos dizer efetivamente o que é que pode nos avançar em torno desta situação. As imagens falam por si, não há trânsito em relação a este cenário. Portanto, a Astros já temia por este cenário. Olha, vemos que aquele cenário que temiam ontem de falta de movimentação de caminhões por temerem manifestações é o que estamos a ver hoje. Realmente confirmo. Os transportadores, por algum receio das manifestações ou vandalização dos seus caminhões, optaram por deixar os seus veículos dentro do parque, dentro dos seus parques e parar onde se encontravam. Se estavam em movimento, pararam lá, deixaram os caminhões. Traz constrangimentos, grandes prejuízos. Muitos prejuízos. E começar desde a receita diária, que praticamente já está toda ela perdida.
demora de tempo de trânsito, no final do dia dá multas da autoridade tributária, despesa de pagamento de refeição e custo de PRDM com os motoristas. É muita despesa parada. Em contrapartida, outras despesas continuam a entrar para os próprios transportadores. Refiro-me a impostos, salários e tudo muito mais. Esperemos nós, sinceramente, que a situação melhore nos próximos 2 dias. Pois, mês passado já trabalhamos condicionados, agora este mês, que é o período de pico em que os transportadores aproveitam para obter alguma receita do mercado já saturado pelos transportadores estrangeiros, tenhamos que parar assim de forma bruta constantemente. Quando é assim, também o trabalho no porto, no recinto portuário para, porque não há este movimento de caminhões. Exatamente. O porto está lá, as autoridades portuárias garantiram ontem que o porto iria funcionar, está a funcionar, mas já meio gás. Isso é toda a mercadoria que é para deixar lá, que é para poder levar, fica toda ela lá parada, prevendo-se a posterior dias de muito fluxo, que também vai impactar negativamente. Ou seja, essa manifestação não vai ter efeitos negativos somente nesses 3 dias, vai levar mais 7, 8 dias para podermos fazer o trabalho por causa dos dias que ficamos aqui parados. E os navios, pelo que ficamos a saber, ficam também retidos, não podem sair porque há carga para tirar e há outra para transportar. Exatamente. Os navios, a linha, toda a cadeia de logística acaba sofrendo com este impacto. O impacto desta manifestação, desta greve que aqui estamos a assistir. Os navios esses, a dado momento, podem preferir usar outros portos que podem ser mais flexíveis em detrimento do nosso por causa desta situação que estamos aqui a assistir recorrentemente nos últimos 2 meses. E vocês, Astro, qual é a saída para esta situação? Tendo em consideração que a Astro depende mesmo deste corredor da Beira que é para desenvolver a sua atividade. Os associados, o que dizem do ponto de vista de prejuízo em relação a essa situação? Como havia dito antes, os prejuízos são incalculáveis, ainda não podemos precisar em termos numéricos. No entanto, o apelo é para que o governo, tanto os manifestantes, os líderes dos manifestantes, encontrem uma saída, pois desta forma está insustentável, e que haja uma saída o mais rápido possível para o nosso setor de logística aqui dentro do Porto da Beira. Aqui ao nível da província de Sofala ainda não se reportou a vandalização de algum caminhão, uma outra situação que se possa dizer nesta altura? Não. A província de Sofala até agora, como associação, não tivemos nenhum reporte de alguma situação de vandalização de caminhões ou parques de nossos associados, os transportadores. Não temos nenhum. Mas há este receio dos operadores que deixam portanto, os seus meios nos parques com medo de que possa acontecer alguma coisa. Exatamente, talvez pela precaução que os transportadores estão a ter, é que ainda não assistimos a nenhuma situação de vandalização dos nossos caminhões. Eles optam mesmo por manter os seus veículos dentro do parque ou parar exatamente onde se encontram. Tive conhecimento de que um dos vossos associados viu, portanto, o seu meio de transporte de carga, neste caso, vandalizado no distrito de Moatize, em Tete. Sim, confirmo. Ainda ontem conversei com os transportadores. Na verdade, foram 2 transportadores, não um que teve uma cabina queimada e outro que teve um vidro de frente partido, em que os manifestantes tentaram fazer, no caso do segundo, teve o vidro partido, tentaram vandalizar a viatura, mas a pronta intervenção da PRM impediu, e no meio disso, uma das balas perdidas para afastar os manifestantes acabou quebrando o vidro. Mas a informação que tive até ontem às 19 horas é que o segundo caminhão que teve o vidro partido já se encontrava em Xangara, estacionado. 2 provavelmente deve estar a caminho aqui da cidade da Beira. Não queimaram? Não, queimaram um e um teve o vidro partido. E, portanto, esta situação em Tete, não? Em Tete, no distrito de Moatize. Já agora, qual é o apelo que vocês fazem aos vossos associados olhando para este cenário que está a acontecer? Para o caso de Moatize, em algum momento apelamos os transportadores para seguirem para aquele trajeto com muita cautela, dada a situação. Para o Porto da Beira, apelamos os transportadores para fazerem o seu trabalho com muita cautela, dada a situação. Mas que até este momento aparenta, pelo menos aqui na cidade da Beira, aparenta estar calma e tranquila. Como vemos, ainda há um e outro transportador que tem estado a circular, mas em número bastante reduzido. Muito obrigado, Madeira, da Associação dos Transportadores Rodoviários e de Carga.
ao nível da província de Sofala, falar da situação das manifestações em que muitos operadores decidiram manter suas viaturas, os seus caminhões nos parques de estacionamento, temendo alguma vandalização por conta da manifestação, uma situação que de resto está a criar enormes prejuízos aos operadores, uma cadeia de valor, neste caso, que trabalham, portanto, em estreita ligação com o Porto da Beira. Nós estamos mesmo aqui à porta da entrada do Porto da Beira, esta é a avenida, a rua Curso Gomes, que liga a Estrada Nacional de Mercedes, e em tempos em que não há nenhuma ameaça, vemos aqui muitos caminhões e um congestionamento que se nota, mas hoje o cenário é este. Jorge Matavele, deixa-me dizer que ao nível da capital provincial de Sofala, hoje a atividade está a fluir normalmente. Logo pela manhã notamos que alguns estabelecimentos comerciais e não só ainda permaneciam com portas fechadas, mas a partir das 11 horas para cá notamos que começaram a abrir de forma tímida e os transportes de passageiros também vão circulando de forma tímida, pese embora o movimento não se note bastante, mas que o ambiente até esta altura é tranquilo. Dá para se dizer que aqui na capital provincial de Sofala a comunidade está a circular e a vida também vai, portanto, desenvolvendo de forma tranquila. É tudo quanto tínhamos a partilhar no Balanço Geral. Boa tarde e até a próxima. Obrigado, batalhão. Cenário inverso é encontrado em Nampula, no bairro de Namicopo, onde houve disparos mortais. A comunidade diz que algumas pessoas foram baleadas dentro das suas residências nos quintais. Nós vamos daqui a pouco estabelecer contato com Chimoio Marques, que a partir de Namicopo, a partir de Nampula, vai trazer-nos este ambiente, este dia mau. Há vítimas mortais em Nampula na sequência dessas manifestações e na sequência dos disparos que teriam sido efetuados pela Polícia da República de Moçambique. Saímos para uma curtíssima pausa, voltamos com esta informação a partir de Nampula. Até já.